Oi, meu nome é Bruna Estelita e eu sou estudante do primeiro período do curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins. Hoje eu irei abordar o livro O Povo Brasileiro, mais especificamente o capítulo relacionado ao cativeiro indígena, presente na segunda parte. Bom, a escravidão indígena ela esteve presente durante todo o primeiro século e somente no século XVII a escravidão negra chegou a sobrepujar a escravidão indígena. O indígena ele tinha como principal função o transporte de cargas e de pessoas por meios terrestres e aquáticos. Tinha como também a sua principal função a caça e a pesca, assim como desenvolver a agricultura presente no território. Além dessas funções empenhadas, também atuava nas guerras contra outros indígenas ou negros quilombolas, que eram comunidades formadas por escravos fugidos de fazendas. A documentação colonial, que ela é destacada por igual, ela dava aptidões aos ofícios que os índios poderiam estar atuando, como, por exemplo, em artesanato, serem carpinteiros, marceneiros, serralheiros, folheiros, e também nas missões jesuítas, eles atuavam como topógrafos, artistas plásticos, músicos e também escritores. Vale ressaltar também que em 1570, com a Carta Régia, foi uma lei de alforria que seguia autorizando manter os indígenas em cativeiro, através de guerras justas. E o que eram essas guerras justas? Eram guerras, confrontos, batalhas que eram aprovados pelo rei ou por governadores para a defesa contra os indígenas que estivessem atacando. E esses indígenas que fossem pegos, eles eram mantidos em cativeiros e vendidos em leilões ou à venda mesmo. O indígena, ele tinha o seu valor sido como 1/5 mais barato do preço que um escravo negro. Nisso, o escravo indígena era conhecido como escravo dos pobres, pois o seu preço ele era mais acessível e pessoas de diferentes classes conseguiam comprar um escravo indígena. Um exemplo de guerra justa foi quando Mendes Sá ele autorizou uma guerra justa por vingança e que escravizasse os indígenas Caeté por haverem comido, em um ato de canibalismo, o bispo Fernandes Sardinha. Outro ponto importante que vale ressaltar do livro é que milhares de indígenas eles foram postos para estarem à sociedade colonial, porém eles não foram incorporados como membros dessas sociedades. Eles eram utilizados para serem desgastados até a morte, servindo como bestas de cargas a quem eles se apropriavam. E foi desse jeito, além de muitos séculos, e a cada vez que tinha uma expansão que se abria em uma nova área, essas pessoas que estavam à frente dessa expansão, elas pegavam esses indígenas e utilizavam para venderem como escravo, ou seja, escravizavam esses indígenas que viviam em suas aldeias através dessas missões de expansão. Essas tribos que eram invadidas e escravizadas, elas eram vistas como um manancial de trabalhadores, ou seja, uma fonte de trabalho, onde os homens eles estavam trabalhando com funções relacionadas ao trabalho com carga, o trabalho braçal, e as mulheres elas eram capturadas para o trabalho agrícola, para a gestação de crianças e para o cativeiro doméstico, ou seja, para serem domésticas dentro das casas e também das regiões agrícolas que tinham os senhores que invadiam. Antes de falar sobre o apresamento indígena, é importante a gente ter noção de como iniciou essa questão, principalmente das vilas missionárias. Bom, no início da colonização, vinham também a Igreja Católica em representação com as missões jesuítas. A Igreja
Igreja Católica, ela acreditava que os indígenas, eles possuíam alma, logo eles poderiam ter a salvação, diferentemente dos escravos negros que para eles não continham alma, então não teriam salvação. Logo, com essa companhia de Jesus, os jesuítas, eles vieram ao Brasil, né, em suas missões de catequização nestes territórios. E eles mantinham esses indígenas, né, catequizados, como uma forma de mudar o comportamento e desmistificar essa cultura deles, empregando a cultura e a religião propriamente europeia. O apresamento, ele era visto como uma prática louvável e uma técnica de conversão. Segundo o próprio Nóbrega, em seus planos, ele desaconselhava a vinda de colonos pobres o suficiente para não estarem adquirindo estes cativos para colocá-los aos seus serviços. Bom, e como que funcionava essa questão de apresamento em guerras justas? Bom, o índio ele podia ser legalmente escravizado ou aprisionado numa guerra justa, ou porque obtido num justo resgate, ou porque foi capturado em um ataque autorizado. Ele poderia também ser liberto do cativeiro de alguma tribo inimiga que ameaçava comê-lo em um ato de canibalismo, ou ainda porque compunha um lote de que se pagara ao governo local. Bom, agora eu irei abordar sobre a escravidão voluntária e como que consistia esse termo de escravidão voluntária. Bom, os indígenas que eram indígenas livres acima de 21 anos e que estavam passando por alguma necessidade extrema, eles poderiam se vender a alguma pessoa e essa pessoa poderia estar pagando o valor que ela estava disposta a se vender, e após esta compra e venda, o indígena ele servia, né, a essa pessoa como um escravo. Então, diante disso, o próprio indígena ele se escravizava através de uma escravidão voluntária, mediante alguma situação na qual não tinha outra opção a não ser se vender a alguma pessoa, a algum comprador que estava disposto a comprá-lo. Uma pequena fração dos indígenas que eram capturados dessa fração eram escravizados. Grande parte desses indígenas eles morriam em combate durante essas guerras justas, na luta pela sua própria liberdade, ou por fugirem de caminhos e morrerem de maus tratos, no processo de apresamento como forma de recrutar a mão de obra nativa para a colonização. E tudo isso consistiu em nada mais do que um genocídio de proporções gigantescas. E o último ponto a ser pautado relacionado a este capítulo do cativeiro indígena é sobre o arrendamento de terras indígenas, na qual os indígenas eles eram obrigados a estarem trabalhando em suas próprias fazendas. Na época era visto como um grande negócio, já que a quantidade de indígenas explorados dessa forma era muito grande. E com a expulsão pombalina, que visava nominalmente libertar os indígenas das missões jesuíticas, né, dando a liberação desses indígenas, integrando-os igualmente ou até mesmo com alguns privilégios na comunidade colonial, representou uma enorme manobra para aquela época. O regulamento, né, que então se baixou, ele aboliu o trabalho compulsório, bem como os turnos semestrais alternados de trabalho na missão de fora ou de arrendamento para diferentes colônias. Porém, na realidade, essa prática ela somente se aprofunda mais adiante, deste ponto adiante, que no caso foram lançando os indígenas livres em uma condição generalizada de cativeiro mais grave do que anteriormente eles estavam vivenciando.
a situação desses indígenas arrendados era pior do que os escravos tidos pelo senhor ou pelo título próprio, já que, sendo um capital humano que se compara com um bom dinheiro, deveria ser zelado, pelo menos para preservar o seu valor venal, enquanto esse índio arrendado, no caso, alugado, para determinado serviço, ele não estava custando nada mais e nada menos do que o seu preço de arrendamento. Então, ele daria mais lucro para estar sendo alugado do que para estar sendo comprado. E com esse desgaste humano, o trabalhador cativo, ele constitui uma forma terrível de viver e também é considerado como um genocídio imposto a mais de 1 milhão de indígenas. Assim, finalizo o meu vídeo relacionado ao capítulo Cativeiro Indígena, que está presente na segunda parte do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Espero que tenham gostado.